Capítulo 1129. O abismo atual é um lugar onde a maioria dos diabos não consegue viver? Ao ouvir a resposta do Senhor louco, Quetoa e companhia inevitavelmente sentiram uma profunda sensação de choque. No misticismo, o abismo era considerado por todos o lugar mais corrompido e desordenado. Era onde os diabos viviam. Mas agora, a maioria dos nativos não conseguia sobreviver lá. O ambiente no abismo está piorando, fazendo com que os diabos não consigam se adaptar a ele, ou é porque a situação em relação à corrupção, ao caos e à degeneração aumentou, fazendo com que o abismo não seja mais adequado para os diabos viverem? Alger rapidamente teve duas teorias, mas não sabia qual era a verdade. A eremita Quetoa compartilhou os mesmos pensamentos que ele, mas ficou ainda mais intrigada sobre o porquê da rainha fazer tal pergunta. Em relação à resposta do Senhor louco, parecia ter um significado mais profundo, que poderia ajudar a rainha a compreender qualquer que fosse o plano que ela tinha, e seus segredos. Quanto à justiça, ela de repente pensou no semideus profeta da Igreja do Conhecimento. Ele havia dito uma vez que o fim do mundo chegaria em 1368 da Quinta Época. Isto foi reconhecido publicamente por todos os Beyonders que eram bons em fazer profecias. Até as divindades concordaram com isso. O ano atual é 1350, faltam apenas 18 anos para o Apocalipse. Portanto, há sinais do abismo aparecendo. O ambiente caótico e degenerado originalmente repleto de significados abstratos ultrapassou seus limites, tornando-se ainda pior. Audrey tinha uma ideia aproximada da situação, e isso aumentou sua leve ansiedade e desconforto. Como não havia sinais de apocalipse no início, ela não deu muita importância ao assunto. Geralmente prestava mais atenção às guerras atuais, às baixas e às vítimas do sofrimento. Mas agora, a anomalia dentro do abismo a deixou inexplicavelmente horrorizada. Ela queria desesperadamente melhorar a si mesma. Queria terminar de digerir a poção e obter a característica de Beyonder deixada por Vin-Rambis para avançar e se tornar uma semideusa. Só então poderia ter a capacidade de interferir e resistir a certas coisas que ela não queria que acontecessem. Senhor Mundo, confie-me mais tarefas. Audrey orou silenciosamente em seu coração e secretamente acalmou suas emoções inquietas. Membros como Leonard, Force e Shio realmente tinham algumas dúvidas sobre se o abismo realmente existia. Isso porque, depois da Segunda Época, o abismo nunca mais se revelou ao mundo. Os diabos mais ativos do mundo real vieram da seita santificadora do sangue. Mesmo os diabos de alto nível e as existências malignas que os rituais apontavam eram altamente prováveis de serem os mais altos escalões da seita santificadora do sangue. É claro que o Deus maligno, o lado negro do universo, era amplamente considerado como a personificação do abismo, mas sua presença era extremamente baixa. Se ele não tivesse respondido ocasionalmente ao ritual e mostrado as características de diabo, provavelmente seria considerado uma pura lenda, assim como o rei gigante Aurmir. Mas mesmo assim, os segredos da Igreja da Noite Eterna com os quais Leonard pôde entrar em contato também mostraram que era possível que o lado negro do universo fosse um disfarce usado por outros deuses malignos e existências ocultas. Isso não foi surpreendente para Derek. Em certos lugares, a alguma distância da Cidade de Prata, nas profundezas da escuridão sem fim, havia muitos diabos que não conseguiam manter seus estados calmos. Não faltaram semideuses como os diabos que não eram muito diferentes do abismo. Se não fosse pelo fato de a corte do rei gigante e outros itens icônicos existirem, os cidadãos da Cidade de Prata definitivamente teriam suspeitado que a verdade por trás do abandono deles era que eles haviam sido jogados no abismo.
Enquanto os pensamentos passavam pelas mentes dos membros, Ketoa conteve suas dúvidas e continuou perguntando: Honorável Senhor Louco, a segunda pergunta é: será que as coisas que o Imperador Roseli fez em seus últimos anos tiveram alguma influência externa? Essa pergunta lembrou a Klein os detalhes chocantes nas anotações posteriores do diário de Roseli. Imediatamente, ele suspirou. Com a postura do louco, ele balançou a cabeça lentamente. Não, essas coisas eram o que o imperador queria fazer, assim como Ketoa sentiu uma sensação incontrolável de decepção e tristeza quando ouviu o Senhor Louco. Não foi por influência ou influenciador externo, mas por corrupção. É muito difícil detectar, mesmo para ele. Corrupção. O imperador Roseli foi corrompido em seus últimos anos? Naquela época, ele já era um anjo fundamentado. Como poderia estar corrompido? Isso vem de um Deus verdadeiro em particular ou da corrupção subterrânea que até os deuses antigos temiam? Em meio ao choque, Audrey deu um palpite baseado nos segredos que conhecia. Alger e os outros membros do clube de tarô também não esperavam que tal coisa acontecesse com o imperador Roseli em seus últimos anos. Eles começaram a suspeitar de seu propósito por trás da criação das cartas de blasfêmia. Ao mesmo tempo, eles acreditavam que a busca do Senhor Louco pelas cartas de blasfêmia poderia conter motivos mais profundos, muito mais do que eles haviam deduzido originalmente. Neste jogo que envolve o mundo inteiro, apenas figuras importantes como o Senhor Louco têm o direito de se tornar um jogador. E somos apenas uma carta ou algumas fichas. Os anjos reis dos anjos e sequência 1 podem estar qualificados para participar. Alger suspirou porque tinha o desejo de se tornar um jogador. A história dos últimos anos do imperador passou de tirano a deus maligno? Um livro que começa com romance, motivação, paixão, amor, aventura e até mesmo o estilo de vida decadente da alta sociedade de Intis que mais tarde se transforma em uma história de terror. Eu nem ousaria escrever algo assim. Se fosse eu escrevendo, faria com que o final trágico do imperador resultasse de uma traição no amor de alguém, uma traição no casamento ou uma traição a um juramento. Force não pôde deixar seus pensamentos enlouquecerem. Ela ainda teve vontade de começar a escrever um conjunto de crônicas para o imperador Roseli. Claro, havia um grande número de crônicas de Roseli no mercado. Alguns deles eram até itens proibidos. Corrompido. Então é por causa da corrupção. Ketoa suspirou e sentiu tristeza. Ela suspirou de emoção. No final, o imperador não terminou como a história do guerreiro matador de dragões de que ele havia falado. De herói, ele se transformou em um dragão maligno. Ele ainda era uma lenda digna de adoração, mas o triste é que, até hoje, esse mal-entendido finalmente começou a ser resolvido. Depois que suas emoções se acalmaram, Ketoa relembrou a questão de ter sido corrompida. Quanto mais ela pensava sobre isso, mais horrorizada ficava. Ela acreditava que era um dos membros do clube de tarô que melhor conhecia Roseli. Ela sabia muito bem a altura que esse imperador havia alcançado em seus últimos anos. É claro que o Senhor Louco foi o convocador, uma testemunha e não um membro. No entanto, um anjo da sequência 1 como ele, alguém que fez do trono da divindade um alvo, foi silenciosamente corrompido. Ele e as pessoas ao seu redor nem perceberam. Isso é muito mais assustador do que horrível. Ketoa respirou fundo secretamente antes de expirar lentamente para regular suas emoções. Então, ela se curvou em direção ao final da mesa longa e manchada. Obrigado pela sua resposta, honorável Senhor Louco. Também estou grato por você não ter perguntado nada além de minhas possibilidades. O louco Klein deu uma risada autodepreciativa enquanto se recostava na cadeira e balançava a cabeça levemente. Podem começar.
Assim como na reunião anterior, os membros do clube de tarô tinham acabado de avançar ou ainda estavam digerindo. Eles não tinham nenhum negócio para fazer e não precisavam de nada por enquanto. Depois de trocar alguns olhares, decidiram entrar diretamente no segmento de conversa livre. Claro, Enlin foi uma exceção especial. Ele realmente queria fazer um pedido para que alguém iniciasse uma fuga para libertá-lo do porão da Catedral do Santo Samuel. Sim, até hoje ele ainda estava sob custódia protetora atrás do portão Chanes, na sede da Igreja da Noite Eterna em Backlund. Em sua cela vizinha estava o bispo Utravsky e, durante esse período, nenhum falcão noturno veio interrogá-lo. Se não fosse pelas pessoas encarregadas de guardar a área selada, trazendo-lhes água e comida todos os dias, Enlin definitivamente teria acreditado que ele e o padre Utravsky já haviam sido esquecidos. O ambiente escuro e silencioso ainda está bom, mas está um pouco frio. Mas sem bonecas, jornais, livros e documentos históricos, esta vida não tem sentido. Além disso, os falcões noturnos me fornecem sangue de vaca, e têm um gosto horrível. Os efeitos também não são muito bons. Já estou ficando fraco. Enlin abriu a boca, mas não disse uma palavra porque sentiu que isso era um assunto muito embaraçoso. Afinal, foi ele quem pediu ao Estrela e pressionou por custódia protetora. No entanto, ele também acabou sendo colocado sob custódia protetora. Espero que aquele sujeito não tenha se esquecido de mim e esteja pensando em uma maneira de me tirar daqui. Enlin olhou para o Estrela Leonard e manteve o silêncio. Leonard manteve sua postura e não respondeu ao olhar da lua. Não havia nada que ele pudesse fazer por enquanto. Isso porque foi ele quem levantou o termo custódia protetora diante do arcebispo. Quanto a Enlin White, ele era um visconde vampiro, equivalente a um Beyonder da sequência 5. Era uma bomba humanoide móvel que também acreditava na Mãe Terra. Não havia razão para ele ser libertado imediatamente. Só posso esperar que os sanguíneos protestem através de outros canais antes de ter autoridade para lidar com este assunto. O Estrela Leonard decidiu solicitar uma conversa privada mais tarde e fazer Enlin pensar em uma maneira de fazer com que os escalões superiores dos sanguíneos entrem em contato com a Igreja da Noite Eterna. A interação deles foi notada pela justiça. Ela imediatamente pensou na pergunta que o Sr. Lua havia feito a ela da última vez. Suspeitava que algo tivesse dado errado durante a operação de custódia protetora, mas não parecia muito sério. Ouvi dizer que o padre da Igreja da Colheita salvou um grande número de pessoas durante a grande poluição de Backlund. Espero que nada de ruim aconteça. Audrey assentiu levemente e lançou seu olhar para o jovem sol. Os outros membros do clube de tarô também olharam para o sol Derek. Eles sabiam que a Cidade de Prata havia planejado explorar a corte do Rei Gigante na semana passada, então era provável que os resultados tivessem sido divulgados. O sol Derek endireitou-se e olhou para o senhor enforcado antes de dizer de uma maneira muito natural: concluímos nossa primeira exploração da corte do Rei Gigante. 3 mortos, 1 desaparecido, 5 sobreviventes. Chegamos pela primeira vez à porta da frente da corte do rei e vimos 2 cavaleiros prateados em estado desconhecido montando guarda ali. Este é o nome da sequência 3 do Caminho do Gigante. Ponto.